Olá, amigo citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, podcast da citricultura brasileira. É muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É hora de a gente ampliar o conhecimento sobre a nossa citricultura. Não é novidade que o Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja. Além da importância econômica que movimenta o setor, gerando emprego e renda, o suco também é rico em nutrientes, vitaminas e compostos bioativos que oferecem vários benefícios à saúde. Estudos em andamento, conduzidos em parceria com o Fundecitrus, buscam conhecer ainda mais os impactos positivos do consumo dessa bebida para o nosso corpo. Um desses trabalhos foi produzido por pesquisadores do Centro de Pesquisas em Alimentos, Food Research Center, FORC, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, e apontou que o consumo regular de suco de laranja pode trazer benefícios significativos para a microbiota intestinal de indivíduos com obesidade e resistência à insulina. Para essa conversa boa e saborosa, já que vamos falar justamente sobre suco de laranja, a gente recebe a pesquisadora do FORC, doutora Aline Alves de Santana. Doutora Aline, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, tomando o seu tempo aí. Espero realmente que essa seja uma conversa saborosa. Muito obrigada a vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Aline, vamos lá. Não é de hoje, a gente sabe sobre os impactos positivos vindos do consumo do suco de laranja na dieta. E para a gente começar essa prosa aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre esses trabalhos desenvolvidos pelo FORC ao longo desses anos. Vamos fazer uma linha do tempo aqui, um apanhado geral. Estudos que contam, é importante a gente dizer também, com o trabalho dos pesquisadores do Dr. Franco Lajolo e da doutora Neuza Hashimoto, duas pessoas muito queridas. O Dr. Franco Lajolo, inclusive, já foi entrevistado da revista Citricultor do Fundecitrus. Então, esses benefícios do suco de laranja surpreenderam vocês ao longo desses anos? Vamos fazer um apanhado geral aí, doutora. Sim. Muitos estudos do nosso grupo tinham como alvo principal a investigação do suco de laranja em indivíduos saudáveis. Então, quando eu iniciei a pesquisa, a proposta acabou sendo um pouquinho diferente. Eu queria investigar o efeito do suco de laranja em pessoas que já eram portadoras de doenças. Então, nós mudamos um pouco o alvo da pesquisa, mas nós esperávamos um efeito até discreto, considerando que os voluntários tinham várias doenças, né, e acaba precisando de uma intervenção de longo prazo, com uma dose mais alta. Então, à medida que a gente foi analisando os dados, a gente se surpreendeu, porque o estudo foi conduzido num período curtinho, mas ainda assim nós encontramos resultados nessa população. Então foi uma surpresa positiva aí, vamos dizer assim. Sim, sem dúvidas. De maneira geral, quais componentes bioativos e nutrientes presentes no suco de laranja, a exemplo da vitamina C, por exemplo, podem influenciar na nossa boa saúde, Aline? Bom, existem vários nutrientes presentes na laranja, por exemplo, potássio, magnésio, ácido fólico, mas as pesquisas acabam sendo mais relacionadas à vitamina C e às substâncias bioativas, que foi o alvo desse estudo que eu conduzi também, que tinham duas substâncias principais, a hesperidina e a narirutina. Então, esses nutrientes, em conjunto com esses compostos, modulam o processo inflamatório no nosso organismo, estão relacionados ao controle também metabólico, e por isso que eles trazem benefícios para indivíduos saudáveis, mas também para aqueles que são portadores de doenças. Eu não sei nem se eu não estou pulando pergunta aqui, mas assim, a gente sabe que tem uma quantidade de açúcar aí no suco. Nós estamos falando justamente de pacientes com obesidade e de pacientes resistentes à insulina. É uma questão de equilíbrio? Sim, o que nós tentamos, até considerando esse público, foi incluir o suco de laranja em uma refeição mais complexa. Por isso que nós orientávamos os voluntários a consumir no almoço e no jantar,
porque a gente retarda um pouco essa absorção do carboidrato, já que tem outras fontes de nutrientes da mesma refeição. Tá. Então, daria para consumir sem nenhum problema, tá? Perfeitamente. Vamos falar um pouquinho sobre esse estudo aí mais recente, que constatou que o consumo regular, a gente estava até mais ou menos falando disso, né, dentro do equilíbrio, mas regular, do suco de laranja pode trazer benefícios significativos para a microbiota intestinal dos indivíduos com obesidade e resistentes à insulina. Quais foram esses benefícios observados? Com quais laranja, em que quantidade? Vamos falar um pouco do trabalho aí de forma geral. Tá, então eu trabalhei com 2 laranjas. Tá. Foi o suco de laranja pera e o suco de laranja moro. O que é a laranja moro? Só para a gente explicar para o público aqui, porque ela não é tão comum. Sim, a laranja moro, a principal diferença dela e da laranja pera é que ela é uma laranja vermelha, né, também chamada de sanguínea, Tá. porque ela tem um composto bioativo que se chama antocianina, que tem muitos efeitos benéficos também no organismo. Tá. Então, nós optamos justamente por 2 laranjas diferentes para entender se o efeito era parecido ou não nesses voluntários. Vamos lá. E a partir disso, então, nós conduzimos esse trabalho com essa população e encontramos alguns resultados diferentes só com a laranja pera, outros efeitos só com a laranja moro e efeitos que foram para ambos, tá? Então, vou detalhar um pouquinho para vocês entenderem. Um dos aspectos que eu avaliei nesse trabalho foi a permeabilidade do intestino. Por quê? Porque pacientes que têm excesso de peso e resistência à insulina, eles apresentam um intestino permeável. O que isso significa? Que ao invés de as células estarem bem próximas umas das outras, que é o esperado no indivíduo saudável, por exemplo, essas células estavam mais espaçadas. Isso acaba fazendo com que muitas substâncias que estão no intestino, por exemplo, toxinas, bactérias, nutrientes mal digeridos, alcancem a circulação. E isso gera um processo inflamatório. Então, nós queríamos entender se a laranja trazia algum tipo de benefício nessa permeabilidade. Tá. E nós vimos que a laranja pera reduziu essa permeabilidade do intestino. Então, foi um efeito muito positivo nessa população. Então, esse foi o primeiro achado principal. O segundo diz respeito aos 2 sucos, né? Então, tanto a laranja pera quanto a moro provocaram inúmeras modificações na composição da microbiota. O que é microbiota, né? Para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Perfeito, eu já ia perguntar. São os micro-organismos que estão presentes no intestino. Então, bactérias, fungos, vírus. E nós avaliamos também essa composição, principalmente de bactérias. E os 2 sucos, eles trouxeram modificações benéficas dessas bactérias. Então, foi um resultado também muito positivo, porque esses voluntários, no início do trabalho, eles já vinham com uma alteração importante da microbiota. E o suco conseguiu fazer uma restauração dessa composição, ambos os sucos. E, por último, Rodrigo, acho que para resumir assim, um outro achado importante foi que a laranja moro, ela aumentou um grupo específico de bactérias, que são chamadas de bifidobactérias. Tá. São bactérias anti-inflamatórias que estão muito relacionadas à saúde intestinal. Então, foi um efeito exclusivamente do suco de laranja moro. Então, mostrando ainda que entre as laranjas, né, cada uma acaba impactando em um aspecto diferente em relação à saúde intestinal. Se a gente fosse fazer uma dieta equilibrada, aí seria no almoço com laranja pera e no jantar com laranja moro, é isso? Seria uma boa pedida. Variando as laranjas, né? Sim, tá, com certeza. Muito interessante. Acho que vocês conseguiram aí trazer mais benefícios.
Ainda falando um pouco da microbiota, a alimentação, queria que você explicasse como é que a alimentação influencia a composição da microbiota. Tá. Vamos pensar o seguinte, esses micro-organismos, eles dependem de energia para sua sobrevivência. Tá. E esses micro-organismos obtêm energia a partir daquilo que nós consumimos. Então, à medida que eu vou incluindo na minha alimentação, por exemplo, frutas, legumes e verduras, eu estou oferecendo para essas bactérias, principalmente, o que ela precisa para crescer. Perfeito. Então, se a minha dieta for saudável, eu estimulo micro-organismos que têm um efeito positivo. Agora, se a minha dieta for, por exemplo, rica em alimentos industrializados, muito açúcar, muito sal, eu vou estimulando o crescimento de bactérias que têm um potencial de causar doença. Então, a alimentação é o principal fator para mudar a microbiota, né? Por isso que existem tantos estudos utilizando a dieta, alimentos específicos para essa modificação da microbiota. E esse estudo, vamos falar um pouco agora de metodologia. Como que ele foi conduzido, quais eram esses grupos, né, para até chegar aos resultados, Aline? Certo. Nós selecionamos voluntários de um hospital de referência em cardiologia em São Paulo. Eram pacientes atendidos em um ambulatório de nutrição clínica. Tá. Então, nós selecionamos indivíduos com obesidade e pré-diabetes. Eram os 2 critérios para que eles permanecessem no trabalho. Tá. E esses voluntários tinham entre 40 até 60 anos. Homens e mulheres? Homens e mulheres. O Tá. estudo, ele é um estudo cruzado, né? O que isso significa? Que o indivíduo recebe um tratamento, ele fica um período sem receber nada e depois ele vai receber o outro tratamento. Ou seja, por exemplo, voluntários que começaram com a laranja-pera, tomaram essa laranja por 15 dias, pararam 40 dias e depois tomaram o suco de laranja Amoro pelo mesmo período. Tá. E aqueles que começaram com o Amoro fizeram o mesmo processo. Tomaram Perfeito. 15 dias, pararam 40, depois foram para a laranja-pera. E aí vocês vão medir parâmetros aí nesses 3 períodos? Nos 4, antes e depois de cada intervenção. Tá bom. Então, nós fizemos, por exemplo, avaliação de medidas corporais, aferição da pressão arterial, avaliamos os hábitos alimentares, coletamos sangue, fezes, urina. Então, foi um trabalho, é um estudo clínico, né? Então, com com inúmeras variáveis coletadas desses pacientes também. Tá. Muito bem. E então, né, depois disso, a gente foi analisando se teve diferença entre os 2 sucos, né, para cada uma dessas análises. Até chegar à conclusão dos benefícios ali quando se compara. Já entrando até um pouco na questão que eu falei ali atrás, aí a questão dessa dieta aí, quanto que se recomenda, como que em termos práticos, como é que é a melhor forma de consumir o suco de laranja? Então, nesses pacientes especificamente, né, que tem uma condição mais específica, tem obesidade, tem resistência à insulina, nós sempre orientamos que o consumo seja junto com uma refeição. Perfeito. Para retardar um pouco essa absorção de carboidrato. Mas as doses que nós utilizamos foram doses habituais, né? Foram 400 ml por dia. Ah, bastante. Dividido, foi bastante, né? Dá em torno de 2 copos. Isso, perfeito. Então, era um copo de 200 ml no almoço, mais um copo de 200 ml no jantar. A maioria dos trabalhos estudam com essa quantidade mesmo, por volta de 400, 500, que é um consumo habitual, né? O que nós faríamos no dia a dia. Perfeito. Muitos fatores estão envolvidos no desenvolvimento e na manutenção da obesidade. Eu acredito que tenha fatores genéticos,
aí nós vamos para os fatores comportamentais, né? Incluindo, na questão ambiental aí, um desequilíbrio na composição da microbiota intestinal. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre a microbiota, a obesidade e até a restrição à insulina. Perfeito. Então, como você colocou, a obesidade ela é uma condição extremamente complexa, que envolve um componente genético, mas tem muita relação com hábitos de vida também, né? E dentro disso Claro. nós temos a alimentação. Se esse indivíduo tem, por exemplo, um estilo de vida inadequado, não faz atividade física, tem uma alimentação desequilibrada, usa medicamentos, nós estamos promovendo uma microbiota que não tem efeitos benéficos, né? Ela tem mais efeitos deletérios. O que seriam esses E efeitos isso está deletérios? relacionado. Por exemplo, eu começo a ter maior armazenamento de gordura em Tá, função desse desequilíbrio. tá. Eu tenho mais inflamação no corpo, né, por conta desse desequilíbrio nas bactérias do intestino. Eu tenho maior risco para doenças crônicas. Uhum. Então, a alimentação, né, até aproveitando que foi o que a gente destacou mais, ela promove essa modificação da composição e altera todo o funcionamento do organismo. E isso Tá. favorece o desenvolvimento tanto da obesidade como de outras doenças, como diabetes do tipo 2, por exemplo. Muito bem. Então, assim, estão até diretamente relacionados, microbiota, né? E obesidade. Sim, hoje nós já sabemos que sim, existe essa relação direta, sim. E o suco de laranja, do que eu entendi, a laranja pera, por exemplo, vai ajudar no espaçamento, impedindo que determinadas substâncias, eu vou chamar assim porque eu não sei o nome, vão para a corrente sanguínea e levando mais gordura para outras células e tal, em vez de ficarem canalizadas ali no intestino. É isso? É isso. Então a laranja ela vai atuando justamente nos mecanismos que estão relacionados ao desenvolvimento da doença, né, da obesidade. Então controla a inflamação, controla a glicemia, controla o metabolismo lipídico. Então tem vários alvos. E isso vai trazendo benefícios tanto em termos de prevenção quanto de tratamento também. Tá bom. Deixa eu fazer duas perguntas aqui. Quando a gente fala em inflamação, eu tenho a sensação, aí eu estou me baseando por mim, de que esse é difícil visualizar, né? Que seriam os processos inflamatórios do corpo, como eles se manifestam? Porque eles tendem a se tornar um fator de risco, né? Um corpo menos inflamado, muito mais saudável. Como é que se dão essas inflamações? Sim. Olha, um dos mecanismos que aumenta o processo inflamatório no corpo inteiro é mediado pelo intestino. Então, isso pode ser desencadeado, por exemplo, por um padrão alimentar inadequado, né? Se eu tenho, por exemplo, um alto consumo de gordura de origem animal, existem modificações nas células do intestino que vão favorecendo esse processo inflamatório. Tá. Então, parte dessa inflamação necessariamente passa pelo intestino. Por isso que se eu consigo modificar a permeabilidade, eu altero as bactérias que estão ali, eu vou protegendo esse corpo de uma inflamação sistêmica, né, que seria no corpo E inteiro. essa inflamação que eu estou dizendo, por exemplo, assim, você tem um alto índice de colesterol, isso é uma inflamação? Não, mas é um fator que contribui para modificações que vão levar ao processo inflamatório. Tá bom, tá bom. É que na Entendi. obesidade, por exemplo, a própria condição já gera uma inflamação. Ah, tá bom. Então, o tecido gorduroso, o Eu tecido entendi. adiposo de um indivíduo com obesidade, ele já induz a um processo inflamatório. Aline, a gente estava falando da obesidade, vamos agora falar um pouco da resistência à insulina e o controle glicêmico. De que forma as alterações da microbiota promovidas pelo suco de laranja impactam a resistência à insulina e o controle glicêmico desses voluntários do estudo? Tá.
Vou até aproveitar um pouco da nossa discussão anterior, Rodrigo. Tá. Porque a resistência à insulina, ela tem uma relação direta com o processo inflamatório. Tá. Então, os nossos voluntários, eles já tinham uma inflamação subclínica, induzida pela obesidade, pelo seu padrão alimentar, e isso faz com que eles se tornem resistentes a esse hormônio ao longo do tempo. Então, o suco de laranja, ele promoveu modificações, principalmente nesse perfil inflamatório. Reduziu marcadores inflamatórios e dessa forma a gente aumenta a sensibilidade à insulina, que é um Vamos dos fatores necessários para controlar a glicemia, por exemplo. e evitar diabetes, certo? Exato. Então nós temos aí o pâncreas produzindo esse hormônio, certo? Que vai entrar na Certo. corrente e vai consumir o açúcar. É mais ou menos isso daí? Sim, Quando termos você. gerais, sim. Linhas bem gerais aqui. Quando você tem esse corpo inflamado, você fala dessa sensibilidade à insulina. A insulina não consegue fazer o papel inteiro dela? É como se fosse isso? Imagina que você tem o hormônio, ele tenta se ligar no receptor, mas tem fatores inflamatórios impedindo essa ligação. Por isso que é uma resistência. Tá. Eu dificulto essa ligação da insulina com o receptor. Muito bem. Eu sei que não é uma consulta isso daqui. Você já falou da quantidade que foi ministrada para os voluntários ao longo do estudo, mas é possível da gente falar numa quantidade ideal de suco de laranja por semana, diariamente, por dieta, para obter benefícios intestinais sem efeitos adversos? Eu pensaria numa quantidade muito próxima do que nós utilizamos no trabalho, né, que é por volta de 400 ml dia. Tá. Mas tem estudos, por exemplo, que utilizaram até 750 ml, né, até quase chegando a 1 litro, né, que é uma quantidade bem mais alta. Bem mais alta. Mas acho que o ponto-chave, né, além de falar sobre a quantidade, é que esse consumo precisa ser frequente, né? Nosso trabalho encontrou esse efeito, que foi um efeito até agudo, 15 dias de intervenção, mas à medida que a gente vai aumentando esse consumo ao longo do tempo, né? Então, se eu permaneço ingerindo, a tendência é que os efeitos sejam ainda mais promissores. Perfeito, perfeito. Quer dizer, você tem na continuidade você vai conseguir ter uma resposta melhor. Sim, perfeito. Você falou algo interessante. Você estava dizendo assim, olha, mas ele é sempre ministrado junto com outros alimentos. Tem a pergunta de leigo, não. Se tiver vontade de me xingar, segura. Tem a ver com a liberação de insulina ser de uma vez só? Então eu já estou me alimentando, estou fazendo a ingestão de um produto que tem aí o seu índice de açúcar, então eu estou numa vez só fazendo esse processo da insulina? Na verdade, a ideia de colocar o suco de laranja como uma refeição é porque como você tem, por exemplo, um alimento fonte de proteína, poderia ser o feijão, poderia ser a carne, você tem fonte de gordura, um óleo ou até mesmo um azeite presente ali na salada. Outros nutrientes vão tornando essa digestão muito mais lenta. Então, eu absorvo esse carboidrato do suco de laranja de uma forma muito mais devagar, impedindo esses picos, né, de glicose na corrente sanguínea. Isso é muito mais interessante. Perfeito. Então, a gente falar aí numa dieta aí de 400 ml de suco de laranja, mas sempre durante as refeições, para que isso daí seja diluído junto com os demais alimentos, é isso? Isso, especialmente em quem já tem resistência à insulina, né? Que aí é um fator que poderia piorar muito, por exemplo, se ele fica tomando suco de laranja o dia todo, né? Ou um pico glicêmico às 3 da tarde entre uma refeição e outra ali.
pior Exato, também. não tem nada acompanhando, né, eu só tenho suco de laranja na refeição. Aí com certeza o efeito seria bem diferente. Então tem a quantidade e a forma de consumir, e aí vai encontrar benefício. Sim, e sempre pensando no público-alvo também, né, porque essa recomendação pode mudar de acordo com a doença, com a idade, né, existem essas Claro, essas variações também. claro, claro. Quais são as suas? Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais sobre o estudo, sobre esse trabalho e o próprio consumo de suco de laranja. Legal. Nosso trabalho, Rodrigo, ele não foi voltado apenas pra microbiota intestinal, embora tenha sido uma parte que eu me dediquei, né, nós avaliamos vários outros fatores inflamatórios, antioxidantes e teve participação de uma outra pesquisadora também, que foi a Karina Gama, que eu até agradeço todo o auxílio dela na pesquisa, e nós encontramos vários efeitos benéficos no intestino, mas para além do intestino também, né? Então, embora a nossa discussão tenha ficado em torno da saúde intestinal, os Uhum. benefícios do suco de laranja são muito mais amplos do que a microbiota Vamos falar e a deles saúde do rapidinho aí. intestino. Que foi observado que a gente pode citar? Claro. Bom, nós encontramos, por exemplo, uma diminuição muito importante do processo inflamatório, né? Tá. Teve um efeito bem positivo, principalmente com o suco da laranja Moro, que foi bem diferente até pela composição dele, né, que tem um papel mais anti-inflamatório. E a Karina, que foi essa outra pesquisadora que fez esse trabalho comigo, ela encontrou efeitos, por exemplo, protegendo as células da oxidação, né? O que isso significa? Que, devido aos componentes do suco, nós protegemos a célula do envelhecimento. E é isso que está relacionado a muitas doenças crônicas. Então, pensando em prevenção, é uma boa estratégia também, né? Não só no tratamento da obesidade, no tratamento da resistência à insulina. Esses Tá. benefícios também podem ser utilizados e observados em populações que não têm nenhuma doença, né? Então, foram resultados bem interessantes. Mais alguns resultados bem interessantes sobre o consumo de suco de laranja, né? Dos dois aí. Sim, sim, e os trabalhos do Franco, da Neuza, também alcançam indivíduos saudáveis, né, mostrando justamente isso, que os efeitos eles não são só benéficos para pacientes com obesidade, com resistência à insulina. Nós poderíamos extrapolar esses efeitos também para outras populações. E levar aí para populações saudáveis, com o objetivo de evitar inflamações e de até proteger contra a oxidação, oxidações, é isso? Isso, o controle metabólico, o controle da glicemia, o controle do colesterol. Tem muitos trabalhos mostrando efeitos diminuindo a pressão arterial. Então, Importante, são importante. resultados bastante positivos com a ingestão do suco de laranja. Ô Aline, se a gente fosse espremer o nosso programa aqui, ó, para fazer um suco de uma frase só, a gente pode falar que suco de laranja faz bem? Ah, sem sombra de dúvidas. É um ótimo alimento e que precisa estar inserido dentro de um contexto saudável também, né, Rodrigo? É lógico, tem Sozinho mais coisas, ele né? não faz verão, né? Isso é muito importante, né? O pessoal está assistindo a gente aí e fala assim, bom, então eu posso, né? Não, pode abusar de outras coisas, pode não fazer atividade que o suco de laranja salva. Não, não é assim. É dentro Não. de um contexto de uma vida equilibrada, de uma vida saudável. E aí, claro, nos casos em que a gente já está falando de obesidade, já está falando de resistência à insulina, estamos falando de problemas. Aí estamos falando dela auxiliando no tratamento, né? Também dentro do contexto do tratamento, como você observou, que tem as suas variações, não é que vai tratar com isso, é contribuindo. É isso, né? É isso, é um efeito adjuvante, né? Associado a outras terapias para esse paciente. Da mesma maneira que na população saudável vão ter
vários fatores que vão constituir essa vida saudável, dentre elas o consumo de suco de laranja. Para ficar claro aqui, tem que praticar exercício, né? Tem que ter alimentação saudável, tem que ter sono bom, tem que se hidratar, um monte de coisa. Mas daí a gente deixa para outro podcast. É isso. Perfeito. Recado dado? Rodrigo. Recado dado, com certeza. Então tá bom, Aline. Obrigado pela sua participação, obrigado pela conversa. Recado dado, suco de laranja faz bem. Eu quero mais uma vez aqui agradecer muito a presença da doutora Aline. Foi um prazer poder conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido aí no Fórum. Leve o nosso abraço ao professor Lajolo e à professora Neuza, pessoas muito queridas por aqui. Hoje a gente encerra aqui e eu lembro que você pode acompanhar o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até mais!